boa noite. Eu sou a Tatiana Bencivenga. Eu sou a Cláudia Mondelo. E nós estamos aqui em mais um episódio do Último a Sair Apaga a Luz. Nossa convidada de hoje é a Paula Guedes. Oi meninas, boa noite. Boa Obrigada noite. pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer todo nosso. E a gente quer saber um monte de coisinha que eu aposto que quem tá ali também quer saber. Vamos lá. Paula, fala um pouquinho da tua profissão. Bom, eu sou consultora de imagem, eu sou especialista em análise facial. Hoje, o meu maior serviço é o de análise facial, mas eu também atendo consultoria, faço teste de coloração pessoal, tudo que envolve o rosto e o corpo de todo mundo. Olha só, tem muita coisa aqui, hein, gente? Fica ligadinho aí. Não esquece de curtir aí, se inscreve no canal, compartilha aí esse vídeo pra gente trazer cada dia mais conteúdo pra vocês. É isso aí, já faz isso agora, porque você não esquece, porque o assunto é tão legal e quando terminar isso, você vai correndo ligar pra ela ou correndo resolver suas coisas aí pra dar aquela melhorada, Com certeza, né? Na imagem. Então, e conta pra gente, qual é a importância da análise facial e para quem é que serve isso? Tá, vamos lá. A análise facial ela nada mais é do que o estudo do rosto. Então, ela serve para todo mundo que tenha algum ponto de dor, algum incômodo ou queira simplesmente ajustar sua comunicação visual para determinado objetivo. Então, por exemplo, algumas clientes chegam com questão de dor mesmo, um ruído na comunicação visual, um ruído de imagem. O que é esse ruído de imagem? É um ponto de dor que você, a cliente ou o homem, né, que vem me procurar para fazer essa análise, tem na vida. Então, como que acontece esse ruído? Esse ruído nada mais é do que um feedback negativo, um feedback que dói. Cara de menina, cara de brava, cara de triste, jeito melancólico, jeito preocupado, jeito assustado o tempo todo. Então, esses comentários, eles vão surgindo aí ao longo da nossa vida, né, em determinadas fases da vida, e por que ele se torna um ruído? Porque ele se sobressai às nossas outras características. Tá. Então a gente tem várias outras características, né? Você pode ter o ruído de brava, mas você é um monte de outra coisa além de brava. Às vezes você só tem a expressão de brava e não é, né? Mas na maioria dos casos, a pessoa que tem, por exemplo, o rosto de menina, ela é de fato nova. Mas isso não significa que ela não tenha credibilidade, que ela não seja um excelente profissional. Então a gente precisa suavizar essa cara de menina, ou essa cara de brava, de triste, enfim, suavizar esse traço e trazer as outras características também à tona, para que ela passe mais confiança, alcance o emprego que ela deseja, se inclua num círculo social ali que ela tem vontade de estar, enfim, para ela ajustar a comunicação visual dela. Então, assim, serve para todo mundo. É isso que eu ia te perguntar, existe um padrão de beleza? Não existe. Por quê? Porque a gente está falando de ser humano. A gente precisa trabalhar com a personalidade de cada um. Cada pessoa vai ter uma maneira de falar, de se portar, um gosto, certo. E principalmente traços faciais que traduzem quem ela é, de fato. Então, por exemplo, me perguntar, Paula, precisa fazer procedimentos estéticos invasivos, coisas dessa forma? Eu preciso me incluir em um padrão? Não precisa. Você precisa ser você, mas na sua melhor versão. Perfeito isso, porque é uma coisa que a gente conversa sempre, né? Tem muitas pessoas que trabalham com isso, mas elas querem fazer você vestir uma outra pessoa, um personagem. E um personagem não dura sempre, ele não né? É sustentável. Exatamente. Então aquela pessoa ela sustenta por um período e depois ela vai ser ela e nada daquilo vai funcionar. Então isso não é legal, porque o bacana é exatamente você conseguir extrair daquela pessoa e colocar o melhor dela pra fora. Exatamente. E aí eu brinco que ela vira de fato uma caricatura de uma pessoa que, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, ela tem uma imagem e aí se o chefe dela encontra ela na padaria, não sabe mais quem ela é. Porque ela tá vestida de outra personagem. No caso de quem ela é de fato, mas na empresa ela estava vestida de um personagem. Então a gente cria um baque muito maior do que se ela tivesse ficado só na zona de conforto dela em quem ela é. Uma coisa, né? De repente passa essa fase dela e ela fez algum procedimento invasivo, como é que ela consegue voltar? Esse é o grande perigo que a gente vive hoje com o excesso, né, de procedimentos estéticos. Principalmente cada vez mais de pessoas muito jovens, homens e mulheres muito jovens, né? E na análise facial a gente consegue suavizar certos ruídos, tirar o holofote de regiões que a gente não gosta, que são regiões de incômodo, e jogar para outras regiões sem ser necessário as técnicas invasivas. Então,
correção de corte de cabelo, melhor lado do rosto, ajuste às vezes de sobrancelha, mas com pinça mesmo, Sim. técnica de maquiagem, qual é o contraste da pessoa, a gente vai fazer esse ajuste do contraste ou não, deixa como está, acessórios, qual o volume desse acessório, qual o material desse acessório, tudo isso. Armação de óculos também, que eu uso demais para corrigir, suavizar, Sim, ruído de imagem. porque faz parte Faz de a todo cura dos nossos olhos, né? isso. O nosso olhar comunica demais, né? É uma parte muito expressiva do nosso rosto. Então a gente consegue fazer esses Muito ajustes, sem precisar, é claro, se você chegar para mim e falar, Paula, eu quero fazer botox, eu quero fazer uma harmonização facial, a gente trabalha em cima disso porque é o seu desejo, Tá. né? Mas Não que seja necessário não é para o seu necessário, trabalho. de fato não Legal. é necessário. Bacana. E não fica aquela coisa gritante. Não fica gritante e você não fica aí igual todo mundo. É igual a micropigmentação, né? De sobrancelha. Jesus, Senhor, outro Gente. dia eu fui num lugar, eu não conseguia parar de olhar para a sobrancelha da menina. Porque era, gente, eram 2 taturanas. E ela era muito jovem e bonita. Tinha um cabelo bonito, tinha um rosto bonito. Só que ela foi fazer aquilo, eu não sei se ela gostou ou se aquilo foi exatamente muito exagerado, mas estava só conseguia olhar para aquilo. Quer dizer, chato, e né? não dá pra, é como você está falando, você consegue com o teu trabalho fazer coisas que assim, é uma maquiagem, é um corte de cabelo, são coisas que só suaviza e melhora. Exatamente. Mas aquela micropigmentação, quando é que vai sair aquilo? Ela quando estragou com o rosto dela completamente É. e cria uma linha, né? cria uma linha de produção, as pessoas ficam todas iguais. São todas iguais. E o nosso rosto está atrelado à nossa personalidade, né? Muito, E aí muito. você quebra isso e fica todo mundo igual. Poxa, todo mundo é tão igual assim, né? Todo mundo tem as mesmas características. Sim, porque a gente não fala só com a boca, né? Não. Nós falamos com os olhos também, com a expressão. Exatamente. Então, tudo isso externiza aquilo que realmente nós somos. Sabe o que vem também, Cláudia? Lembra que a gente estava conversando quando eu fiquei ruiva? Eu cheguei até a falar pra Paula. Verdade. E tava bonito, as pessoas achavam bonito, Mas não era mas você. quando eu vi a foto com o meu cabelo vermelho, não era eu. Não sentia, Não conseguia, tanto é que eu tive não se encontrava. pouquíssimas fotos postadas naquela época. É o que eu te falei ontem do batom vermelho. Eu acho lindo batom vermelho e quando eu passo eu também acho bacana, mas eu não me vejo em Não se mim. sente você. Não sou eu. Naquele momento é um personagem. É um personagem. Eu vou usar justamente se eu tiver que fazer um personagem. Exato. O que eu brinco com as minhas clientes é que assim, por exemplo, a questão do contraste, né? Que algumas consultoras de imagem brigam com essa questão do contraste. A depender da situação, se é uma situação pontual, a gente pode abaixar ou levantar o seu contraste em relação a luzes no cabelo, a coloração do cabelo, né? Tá. Ou maquiagem também, batom, por exemplo. A gente consegue fazer essa brincadeira para você comunicar em uma situação pontual. Sim. Então a gente faz essa jogada, ali você vai ser um personagem, mas às vezes aquilo ali vai ser interessante para você, naquele momento da sua vida. Mas não é Perfeito, sustentável. É um não. pequeno ajuste para uma determinada Pra mim, por situação. exemplo, o batom vermelho não é. Se eu fizer um personagem, ok, vou ir tranquila e vou carregar aquilo, mas pra Um ser... exemplo, Não. hoje mesmo eu atendi uma cliente que a sobrancelha dela é natural, é bem grossa, mas assim, é sutil, é leve, porque é natural, ela tem os fiozinhos da sobrancelha um pouco mais claros, não são pretos, né? É quase um loiro ali, médio, é a coisa mais linda. E o Então, conselho que eu dei pra ela foi, mesmo sendo não grossa, é mexa natural. com a sobrancelha, é a coisa mais linda. A gente vai fazer um ajuste de remover apenas o finalzinho dela, eu falei pra ela, é 1 milímetro, é coisinha boba, que vai levantar o seu olhar, porque ela também tem a sobrancelha bem reta. Então, Tá. assim, são detalhes em cima de detalhes, mas não pra tirar a personalidade daquela E pessoa. são pequenos detalhes, né? Porque você vê, você falou de 1 milímetro de sobrancelha, mas que na verdade no contexto geral depois faz toda a diferença. Faz muita diferença. Faz toda. E é legal, e é isso que você colocou sobre uma afeição às vezes muito jovial, né? Que não combina às vezes com a profissão da pessoa. E a pessoa pode ser extremamente competente e aquela afeição de menina, de gente muito jovem, passa que, nossa, mas será que ela Vou tem confiar nessa médica. tanto know-how assim? Eu vou confiar. É muito. Mas é você que vai fazer a cirurgia no meu joelho? Hoje você parece que tem 19 anos, né? E Exatamente. principalmente em um ambiente onde você tem muitos homens.
né? Quando a gente fala de mulher, né? É um ambiente muito masculino ali, e aí você é superior no seu cargo aos homens, você tem uma questão de credibilidade muito grande. Poxa, mas eu tenho, sei lá, 20 anos de trabalho aqui, essa menina tá me mandando? Pô, sabe? Mas, poxa, é uma menina competente, ela estudou, ela tá apta para fazer aquilo, né? Então senão a gente não estaria ocupando aquele cargo, né? Então a gente consegue fazer umas correções assim para que ela se coloque melhor naquela situação, mas não criando um personagem. Sim. Puxando esse gancho aí, Paula, existe diferença na análise facial entre os sexos? Olha, na forma bruta, digamos, da análise, não existe. O que vai existir é diferença na hora de aplicar técnicas. Por exemplo, em homens a gente consegue trabalhar com a questão da sobrancelha, com a questão da barba, bigode, né? Mas a gente não vai falar sobre maquiagem, por exemplo. Sim. A gente tem uma certa limitação, mas a questão da barba é muito interessante, a questão das sobrancelhas é muito interessante e, se for o caso, questão de harmonização facial também, corte de cabelo, dá para fazer tranquilo. A gente só não vai trazer elementos do universo feminino para o homem, mas a análise em si, ela funciona exatamente da mesma forma. E quem te procura mais? Homens ou mulheres? Mulher? Sem sombra de dúvidas, principalmente com essa questão, cara de brava e cara de menina. É o que eu mais recebo. É o que eu mais sempre trabalho. tive essa afeição de cara de brava, tanto que eu tenho uma marca aqui que nem botox mais dá jeito e eu nunca fui brava. Eu sempre fui uma pessoa leve, suave, sabe? Vejo beleza em tudo, mas eu tenho esse traço, então eu tenho que me policiar muitas vezes. Às vezes aqui, fazendo isso que eu tô fazendo, ou qualquer outra situação que eu vou estar falando, que eu vou estar ali sendo observada, eu tenho que lembrar sempre, sabe, do meu sorriso, do meu olhar. Presta atenção, você falou, quando eu estou falando, né, no momento que você está falando, as pessoas conseguem entender que você não é brava. O problema é a primeira impressão. Tá. Porque a primeira impressão acontece antes de você abrir a boca. Sim, exatamente. É quando você tem a oportunidade de falar com as pessoas, quando você tem a oportunidade de mostrar quem você é, tá tudo certo. Você quebra essa barreira da primeira impressão. Mas quando você não tem a oportunidade, quando a pessoa aqui não fica, fica, né? Exatamente. E aí é aquela frase, a primeira impressão é que fica. Ela fica. Né? Se a pessoa não tiver a oportunidade de ter contato mais profundo com você, aquela primeira impressão vai permanecer. Eu já passei por casos assim, de pessoas que só me viram em algum lugar, não foram apresentadas, não conversou e tal, e depois uma oportunidade virou amiga, acabou conhecendo e me falaram isso. Nossa, eu tinha uma impressão de você tão diferente. E aí mas como, sabe? Ou de antipática, ou de brava, e eu, caramba, mas eu não sou nenhuma coisa nem outra, pelo menos eu nunca achei isso de mim mesma, né? Porque a gente faz a nossa própria análise, sim, né? Mas eu já percebi isso mesmo, e foram casos assim, de pessoas que não conversaram, só viram e tiraram as conclusões, então... Exatamente, esse seu trabalho é muito importante até por conta disso. Imagina, você vai fazer uma entrevista de trabalho, né? Você tá ali, passou só, alguém olhou, antes de você ir lá para dentro, a pessoa que vai te entrevistar já tá fazendo um outro juízo de você, não é? E as pessoas falam assim, poxa, mas você está julgando, né? Você está julgando a outra pessoa. Sim, gente, mas o que a gente precisa lembrar é que nós somos seres humanos, mas nós temos um lado ainda muito primitivo. Analítico, né? né? O nosso cérebro, ele tem um lado primitivo que não foi deixado de lado da época das cavernas, por exemplo, onde a principal questão era, eu vou sobreviver ou eu vou me manter em paz, né? Eu tô correndo risco de vida ou eu posso me acomodar aqui? Então, esse nosso lado cerebral, ele permanece, mesmo que a gente já tenha um outro lado, né, que através do nosso córtex, ele traz uma questão mais detalhada, mais sutil. Então, por exemplo, quando a gente fala de primeira impressão, quando a gente bate o olho em um animal, não interessa a cor dele. O que vai te dar medo não é a cor do animal, mas são as características dele. Perfeito. Né? Se você tem, por exemplo, um pitbull e um shih tzu branquinho da mesma cor, não é a pelagem dos dois cachorros que vai te ameaçar. Não, né? É o formato, a orelha pontuda,
o dente triangular pontudo, né? A robustez do animal, o tamanho. Então, primeiramente, você faz o teu cérebro capta essas linhas e formas do animal e depois ele vai fazer a questão, poxa, mas ele é fofinho, ele é gordinho, o pelinho dele é mais fofo, né? Ele é mais delicado. Isso, a cor vem em segundo plano, mas na primeira impressão a gente faz esse primeiro julgamento das linhas e formas. Olha e só. aí é que vem o baque, né? Porque de fato é um julgamento, mas não é um julgamento que você quer fazer. É algo automático. Isso acontece, gente, em fração de segundo, sabe? Sim. Já foi falado 7 segundos, 15 segundos, na verdade são milésimos de segundos para você bater um olho em alguma coisa e definir medo ou prazer, né? Corro ou continuo aqui. E esses traços, esses formatos que a gente tem no rosto, eles mudam de acordo com a situação que a gente vive, do jeito que a gente vive, ou algo que se Sim, passou? eu falo para os meus clientes que não existe determinismo biológico. A gente tem uma questão que a gente traz com a gente, né, de herança genética, enfim, mas nós somos fruto ali do meio onde a gente vive. Então, a depender da situação ali onde você vive, você pode ter uma alteração sim dos seus traços faciais, das suas mímicas faciais, a forma como você é criado, enfim, a região onde Muitas você é vezes criado. a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem uma cara de triste e talvez seja isso que ela esteja passando, né, na vida dela. É verdade. A gente vai, nosso rosto são músculos, né? Então quanto mais você vai forçando eles a uma determinada situação, ele vai permanecendo daquela forma. Sim. Né? Então a gente precisa trabalhar dentro de todo um contexto. Mas cada traço vai comunicar alguma coisa a nosso respeito. Então os traços, eles estão meio que atrelados ali à nossa personalidade. Porém, não existe esse determinismo biológico. Tá? A depender ali da situação, essa análise precisa ser feita de uma forma um pouco mais contextualizada. Nossa, é muito mais complexo do que eu podia imaginar, né? É muito Porque importante. eu acho assim, às vezes existe um modismo de determinadas profissões. E hoje em dia a gente vê tanto se falar de análise de imagem, de análise de cor, coloração pessoal e tudo, Biotipo. né? E essas coisas, de repente, quando a gente pega determinada pessoa profissional aqui e ali, que parece às vezes tão fútil, né? Não fútil, não um fútil completo, mas você fala assim, nossa, Mas é só isso, Mas é tão raso. isso! E você tá passando aqui pra gente uma coisa muito mais profunda, né? É um conhecer de si mesmo e trazendo isso de quando o ser humano se tornou realmente um ser humano que Exato. é o mais parecido com o que a gente tem hoje, né? Então é uma coisa muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Isso é muito legal. É profundo e assim, é algo que não é engessado. Né? A gente, por exemplo, quando eu estou trabalhando com as minhas clientes, no final da consultoria você recebe um guia com mais de 100 páginas Tá. do rosto, isso só do rosto, tá? Não tô falando Olha. das coisas pra baixo. E aí a gente precisa entender aquela pessoa, aquele ser humano, quais são as demandas daquela pessoa, o que ela precisa de fato, montar estratégias que ela possa utilizar em várias áreas da vida. Então, por exemplo, eu atendi uma cliente que ela se candidatou a deputada e ela até entrou como deputada agora nas eleições e ela precisava de uma estratégia muito rápida e que fosse de fato eficiente. Ela era uma menina Sim. muito nova. Ela tinha questões que eram muito peculiares, né? Os traços extremamente delicados. Ela era baixinha, pequenininha mesmo, sabe? Bem menininha. Poxa, ela estava se candidatando a deputada. Pois é. Entende? Então, assim, se o trabalho não for bem feito, ela vai ser engolida naquele meio de homens, né? Que se impõem, de briga, de falar alto, de bater na mesa, enfim. Que já vão pré-julgar que esta garota Quem tá é essa fazendo o que criança? aqui. É isso aí. E aí a gente consegue fazer um trabalho muito bom com ela. Que claro legal. que nesse caso o trabalho precisou ser feito no modo The Flash, né? Esse trabalho é meio que uma terapia, né? Uma sessão de você estar ali, tem que usar muita psicologia, né? Pra entender, porque não é só você analisar, né? Você dizer pra mim, Cláudia, olha, eu acho que tem que mudar isso, aquilo. Por
porque de repente vai ficar melhor. Mas não é só isso, Não né? é, eu tenho que achar o teu ponto de dor, porque às vezes você sabe o que te falam, mas às vezes o que te falam não está coerente. Então, por exemplo, nossa, você tem cara de boneca. O que te lembra uma boneca? Um rostinho redondo, um olho todo redondo, nada de ângulo, né? Aquela coisinha bem fofinha, Sim. baixo contraste, pequenininha, enfim, totalmente delicada. Às vezes chega a mulher pra mim falando que, poxa, me falam que eu tenho cara de boneca. A semântica das palavras são erradas. É impossível que você tenha uma cara de boneca com esse seu maxilar completamente cheio de ângulos, né? Com seus caninos proeminentes, você não tem cara de boneca. É impossível isso. Então, assim, eu preciso entender, ela tem cara de quê, de fato? Sim. Né? Será que é esse aspecto jovial, juvenil, infantil? Já não é. Porque ela tá cheia de ângulos no rosto, entende? Pois Então a é. gente precisa encontrar qual é de fato o ponto de dor. E até pelas pessoas ficarem falando pra ela, eu acho que tem um momento que ela acredita Ela nisso, acredita. né? Ela já começa a se enxergar de uma outra forma. Exatamente. Começa a pôr pontos de interrogação na cabeça, porque a cabeça do ser humano é muito louca, né? Ela também vai construindo coisas que não é real, né? Que não são reais em você. E aí esse ponto de tristeza vai ficando cada vez mais profundo, né? E aí eu preciso ter um trabalho ali para tentar entender. Tem muitas clientes que têm questão com o nariz, que está no centro do rosto, e depois que descobrem como que funciona a comunicação facial delas, falam, eu não quero mais fazer rinoplastia. Olha Eu só, aceitei o meu nariz, não tem mais problema nenhum com ele. tá vendo? Se tivesse feito, é como a Tati falou agora há pouco, se tivesse feito algum procedimento, alguma coisa e passado por isso depois, ia ter se arrependido de ter feito alguma coisa. Tem um cliente também que fez rinoplastia antes de passar pelo atendimento, se arrependeu. Então, acontece, né? Acontece. Acontece. E que dica que você passa pra gente, pras pessoas que estão assistindo, que eu tenho certeza que estão extremamente curiosas, com muito mais coisa e querendo fazer, né? Eu já tô aqui, já Olha, pensando. a dica é muito cuidado ao fazer um procedimento estético antes de entender de fato o que você quer comunicar, qual é o seu desejo de imagem, qual é o seu ruído de imagem, será que existem formas mais interessantes ou que trabalhem aí a sua comunicação visual como um todo, que vão ser mais interessantes do que simplesmente fazer um botox, do que simplesmente colocar fios no rosto. Será que a gente não consegue fazer algo, não estou dizendo que não é importante, mas será que a gente consegue fazer alguma coisa para finalizar isso tudo? Né, para fazer a tua comunicação visual realmente funcionar a seu favor e não contra você? Porque você fazendo um procedimento facial, se aquele ponto não for o ponto que realmente está causando esse ruído, você pode enfatizar. Sim. E aí você vai, ao invés de resolver, Vai ficar pior, Vai vai ficar criar pior. um problema. Vai criar um problema. E muitas vezes isso mexe com a autoestima da pessoa, 100% né? das vezes, 100%. Autoestima e impulso, né, também. Sim. Depois se arrepende, não tem nem como voltar atrás. Não tem. Voltar pra... Não, de jeito nenhum. Não tem. E outra questão também muito importante, cuidado com as alterações que as pessoas fazem, né, se baseando em figuras públicas. Querer se espelhar em Fulana alguém, pintou o né? cabelo daquele jeito, mas a fulana ficou lindo nela porque favoreceu, talvez sem ela saber, os traços faciais dela, favoreceu aquele desejo de imagem que ela tem naquele determinado momento. Mas talvez o seu seja algo mais sutil, mais delicado. Talvez você não precise dessa força toda. Sim, é como a gente pegar uma foto de um cabelo, de um corte de cabelo e levar para a cabeleireira e falar, olha, eu quero igual. Mas a textura do cabelo daquela pessoa é outro, Isso. o corpo é outro, o rosto dela é outro, o tom de pele, né? Tudo. Então, assim, não adianta você copiar. Acho que você tem que conversar com esse profissional, seja você, um cabeleireiro ou tudo junto, né? Todos esses profissionais juntos, e encontrar algo que vá te favorecer, vai levantar a sua autoestima, vai trazer à tona aquela pessoa que talvez esteja escondida dentro de você, né? As minhas clientes, quando elas recebem o guia, elas têm já as referências de corte de cabelo, para que lado joga, como é que vai ser trabalhada a finalização desse cabelo, penteado, tudo isso tem no guia. Então ela sim, de fato, vai chegar no profissional
e falar, olha, eu quero este cabelo desse jeito. Mas porque a gente já fez um estudo completo por trás disso. Sim. E aí a gente chegou naquele resultado. Aquele resultado vai favorecer a tua comunicação visual. E aí, nesse caso, dá certo. Legal, bacana. Muito É bom. sutil, né? Não é aquela coisa... Não, Impacta. importa, como você falou, do seu cabelo, né? Você foi, fez, e aí quando se olhou, não se encontrava ali. E isso não é legal pra ninguém, Não só é legal. Você piorou. perde essa identidade completamente. Só piorou, quer dizer, você foi atrás de alguma coisa e... Paula, deixa uma mensagem pra quem tá assistindo a gente. Deixa, gente, tomem cuidado ao fazer os procedimentos, ao fazer alterações que são muito grandiosas ou que podem impactar demais. O ser humano ele precisa ser trabalhado fora dessa linha de produção, fora dessa massa de manobra, sabe? Nem todo mundo que está influenciando corresponde a quem você é. Né? Nem todo mundo que está aí passando uma mensagem com a imagem quer passar a mesma mensagem que você. Então, quando a gente entra nessa de copiar porque ficou bonito e harmônico no outro, a gente pode entrar numa grande enrascada que pode, às vezes, não ter volta, que pode ser custoso para ter volta, e aí você vai ficar aí um bom tempo sem comunicar o que você gostaria, sem ter a imagem que você realmente deseja ou que, pior ainda, você realmente precise. e às vezes nem dá pra retornar. E às vezes nem dá para retornar. Nem dá. Então eu Muito aqui cuidado. já dou uma dica que eu acho que antes de qualquer cirurgia plástica ou algum tratamento mais invasivo, procure você. Né? Legal. Procure a Paula. Rede social. @PaulaGuedesL. Depois a gente deixa escritinho aí. Exatamente. Né? Se quiserem, mandem perguntas pra Paula. Pode Mas é isso aí. mandar, que eu respondo Antes- todos os dias. Legal, tá vendo? Porque isso, antes de fazer qualquer procedimento, eu acho que é muito legal conversar com um profissional assim como ela para analisar e ver se realmente aquilo que você tá querendo fazer vai valer a pena. Você precisa, porque às vezes você nem precisa disso. É isso aí. E no Instagram dela, a gente todo dia tem conteúdo. Tem. Então, É bacana. Pode Sigam lá que vocês vão... Mandem perguntas que eu vou responder todo mundo. É isso aí. brigadão. Eu que agradeço. Você fala. Eu que agradeço Obrigada, também, Paula. gente. Adorei saber e foi assim muito grandioso. Muito Amém mesmo. também. Obrigada, gente. Esse é mais um Apaga a Luz, que vamos embora já. Exatamente. Não esquece aí de curtir, apertar o sininho para você ficar sabendo de todas as nossas postagens e compartilha para muito mais pessoas terem essas informações. Isso aí. Tá bom? Até a próxima. Beijo!